Bem-vindo à modelação em 3D. Neste episódio vamos aprender os geradores de forma, para que serve e como utilizar. Portanto, no menu de ferramentas, como podem ver, temos aqui as suas formas básicas. No entanto, se nós clicarmos aqui e se formos até ao baixo, no menu aparece geradores de formas. Este menu de gerador de formas tem várias formas que podemos utilizar conforme o nosso projeto. Vamos ver aqui a hipérbole. A hipérbole permite alterar vários parâmetros, entre eles o raio externo, o raio interno, os seus lados, que tem a ver com a sua qualidade. Vou ligar aqui um pouco para ver melhor. Como podem ver, alterando aqui o raio, poderemos alterar esta nossa hipérbole. A segunda forma também é muito curiosa, porque chama-se uma esférica. Uma esfera com concha. Ou seja, é uma meia esfera, mas com buraco. Vou dar aqui a volta para ver. Aí está. Em que também aqui poderemos alterar o seu raio e podemos alterar a qualidade, as etapas e o ângulo. Podemos inclusive chegar aqui quase ao máximo e fechá-lo como um círculo. Okay? Como podem ver, tem uma forma bastante útil conforme o nosso projeto e que poderá ser utilizado em qualquer um dos nossos projetos. Okay. Depois temos esta forma que parece um cilindro, e é um cilindro, mas é um cilindro que se chama extrusão. É um cilindro que permite alterar o seu formato, o que eu acho que é fantástico, porque tendo como base o círculo do cilindro, nós podemos distorcer o nosso círculo e dar-lhe uma forma que nós pretendemos. Alterar a forma do círculo, brincando através dos pontos e das curvas Bézier, alterando os seus ângulos, o que poderá ser bastante útil nos nossos projetos. Para fazer algum tipo de formas, também é bastante útil. Quando nós temos uma forma em círculo e queremos alterá-la, nós poderemos simplesmente, através desta forma disponível no gerador de formas, alterar. Agora, vamos ver aqui uma outra forma, que é a mola. Esta mola também pode ser bastante útil nos nossos projetos em que necessitam de uma mola. A grande vantagem é que ela já está feita, portanto basta somente alterar também aqui os parâmetros. Podemos alterar a sua espessura, o raio 1, neste caso, temos o raio 1 e o raio 2, e o raio 2 é a sua espessura, a largura do raio. O raio 1 é a espessura da mola e o raio 2 a largura. Também é bastante interessante e poderá ser utilizado nos nossos projetos, sempre precisamos de uma mola. Depois temos aqui outra ferramenta, que é este tubo. Este tubo também é muito curioso, porque, só puxar aqui estes elementos para o lado, porque permite alterar tanto o seu buraco interior como a sua forma exterior. Podemos passar do círculo para o quadrado, vamos aqui, o interior poderá ser também, o furo poderá ser quadrado, ou qualquer uma das formas aqui disponíveis, neste caso um hexagonal ou octagonal, conforme nós
pretendemos ir para o nosso projeto, isto para fazer algum tipo de ferramentas, algum tipo de encaixe, também é uma ferramenta muito boa. Esta forma é muito boa para fazer tipo de encaixe e algum tipo de ferramenta que nós queiramos fazer também. Como podem ver, tem uma série de parâmetros em que podemos utilizar e alterar esta nossa forma. Tem muitos mais parâmetros que podem explorar depois. Depois temos esta ferramenta que também permite pôr um texto ao longo de uma curva. Não é uma ferramenta muito versátil, já descobrimos outras formas de fazer noutros episódios, mas é uma ferramenta que poderá ser útil caso nós queiramos fazer um teste simples à volta de uma curva. Neste caso em concreto, não tem muitas limitações ao nível do texto, porque a fonte também é sempre aquela fonte muito básica, mas poderá ser útil quando tivermos simples textos para pôr à volta de uma curva. Poderá ser utilizado. É um gerador de formas, também permite alterar aqui alguns parâmetros, à exceção do tipo de letra. Essa é uma falha, mas pronto, temos outros meios de lá chegar, em que podemos alterar o tamanho do texto, em altura, podemos distorcer e podemos alterar também, já só aqui para o lado, podemos alterar aqui o arco, podemos alterar aqui a direção, podemos alterar mais uma vez o arco, o raio e a sua altura. Okay, como podem ver, também permite fazer aqui algum tipo de alterações. E tem a grande possibilidade de poder importar, como já tínhamos visto anteriormente, algum texto em SVG, alguma fonte em específico que nós queiramos pôr em curva. Vamos fechar agora todos estes elementos para aqui. E agora vamos ver esta ferramenta que eu acho também muito curioso para fazer padrões tipo de paredes, de chão. É muito curiosa porque permite alterar aqui uma série de parâmetros, inclusive alterar o número das células, alterar o tamanho, claro, aqui diretamente, mas claro que pode-se através das pegas também alterar, mas podemos alterar o espaçamento entre as células, é muito curioso, e alteramos a altura das células também. Depois tem aqui duas particularidades muito engraçadas, que é os picos e o aleatório. Ou seja, poderíamos pôr isto em pico, por exemplo, e poderíamos pôr as alturas de forma aleatória, o que poderá ser bastante curioso para algum dos nossos projetos. Vamos também ver esta ferramenta que é a nossa rosca métrica. Isto quando nós pretendemos fazer algum tipo de parafuso, apesar de não ser uma rosca assim muito sofisticada, cumpre as suas funções e temos algum controle sobre ela. Podemos alterar o seu diâmetro, por exemplo, podemos alterar os seus passos também, poderemos alterar os segmentos, podemos definir, isto aqui, os segmentos aqui é a qualidade, podemos definir o número de rotações que nós queremos, podemos pôr muitas rotações, mais compridos, menos compridos, e podemos também fazer aqui o ajuste do tamanho da ponta, que às vezes para certos projetos também é importante.
está a nossa rosca métrica. Só reduzi-la aqui um pouco, não precisa ficar tão grande. E por último temos aqui o nosso SVG Revolver, como eles chamam, que é uma ferramenta que também é bastante potente, em que nós podemos pôr qualquer um objeto a ser rodado até um máximo de 360 graus, portanto uma volta completa. Podemos importar o SVG para aqui e ele é revolvido, por isso é que se chama SVG Revolver. Então, nós podemos ir procurar aqui algum elemento que eu tenho aqui. Gostava de ver aqui um exemplo que fosse bastante demonstrativo da potencialidade desta ferramenta, mas podemos fazer outra coisa. Podemos fazer como nós já percebemos, e já foi visto como nós fazíamos, nós poderemos agarrar em qualquer um objeto e alterá-lo. Portanto, vamos por aqui o cilindro. Não, vamos fazer aqui outra forma. No nosso gerador de forma na mesma, vamos buscar aqui este cilindro que pode ser alterado. Okay? E vamos simplesmente alterar o nosso cilindro. Deixa eu fazer aqui uma forma. Aqui deu um erro, mas não faz mal. Vamos alterar isto na mesma. Ok. Por exemplo. Ok. Estamos a ver este objeto aqui. Então o que é que nós vamos fazer? Como já tínhamos aprendido a fazer anteriormente, nós vamos exportar só o objeto selecionado, mas vamos exportar não em STL, mas em SVG. Em SVG. Okay. Ele está exportado. Okay. E agora vamos novamente ao nosso SVG Revolver e vamos importar o SVG que nós fizemos agora. Está aqui. Okay. Vamos importar. E como podem ver, o que ele está a fazer é rodar o nosso objeto. Neste caso, vamos pôr aqui menos 100, só para termos a noção do objeto. Como podem ver, vamos aqui puxar só para ver como é que era o objeto inicial, para ver o que é que ele está a fazer exatamente com este objeto. O que ele está a fazer com este objeto é simplesmente rodá-lo até ao máximo de 360 graus, por muitas das vezes também acaba por termos necessidade de rodar algum tipo de objetos e dá efeitos muito bons. Vou voltar para trás só para rodar aqui 90 graus. Ok, vamos pousá-lo no plano. E agora sim vamos ver o que é que o nosso SVG Revolver faz. Ok. Como podem ver, se nós aumentarmos aqui a rotação, ele inclusive pode fazer uma rotação a 360 graus e fecha o objeto. Ok? Este objeto é esse tipo exemplificativo, mas podemos fazer isto com qualquer um objeto que nós queiramos fazer uma rotação a 360 graus, em vez de estar a copiar o objeto e rodá-lo. Espero que tenham gostado. Até ao próximo episódio. E já sabem, subscrevam.